Rádio Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Recentemente, a jornalista Jorja Santos conheceu uma mulher com mais de 170 mil seguidores no YouTube. E aí, quando ela me diz, não, eu tenho uma conta no YouTube com 170 mil seguidores. Aí eu fui olhar, não era 170, era 177 mil seguidores. E tá, você pode estar pensando, 177 mil nem é tanto assim. Tem influencer com muito mais seguidor. E tem, eu sei. Mas o negócio é que o canal da Maria, esse é o nome dela, Maria José Silveira, é assim, bem eclético. Eu acho muito louco, assim, o canal dela, né? Porque, assim, é artesanato, aviões e bolos. O nome do canal é fácil de achar. É Multicriativa, tudo junto. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao canal Multicriativa. E realmente o conteúdo é bem multi. Agora eu vou falar de tricô. Hoje eu vou ensinar pra vocês um cachecol de babados. E agora uma visitinha ao Galeão para a gente ver a chegada desse gigante, Boeing 777 da Emirates. Chegaram na hora boa, acabei de cortar essa fatia aqui pra vocês. Bolo de morango com ingrediente secreto na massa e uma cobertura de cream cheese. A Jorja conheceu a Maria num contexto bem específico, a gente já vai falar disso. Mas ela ficou meio fascinada mesmo por esse jeito da Maria se interessar por tanta coisa diferente. Fruto, talvez, de ter tido tanta reviravolta na vida dela. A Maria tem 66 anos. Maria José Silveira, 66 anos, nascida em Curitiba. Ela é filha de uma artesã e de um fotógrafo. Daí ela herda também o amor pelo artesanato, pela fotografia e pelos aviões. O pai dela também gostava muito de avião. Isso aqui tem muita coisa errada na minha vida. Então minha mãe faleceu, tinha 14 anos, tá, muito cedo. Muita coisa começou a dar errado. E eu fui morar no Rio de Janeiro. Mas fui pro Rio com aquela ideia de estudar, quero estudar. Só que você planeja uma coisa e às vezes não dá naquilo que você quer. Então comecei a trabalhar, comecei a aprender outras coisas. E aí tu começou a trabalhar com o quê? Comecei a trabalhar como governanta numa mansão. Ela até se surpreendeu que quando contrataram ela, ela não sabia fazer nada, assim. Mas ela foi aprendendo, foi uma indicação. Uma amiga indicou, contratam. E ela fica décadas ali. Nessas décadas que ela fica nessa casa, ela aprende a cozinhar e ela vira uma espécie... A Maria veio para o Rio para estudar e acabou entrando nesse ramo de cuidar, que é o que praticamente toda mulher acaba fazendo, né? Sendo remunerada ou não. E ela fazia isso bem. E aí aconteceu uma tragédia. Não com ela, não com a família para quem ela trabalhava. 12 de janeiro de 2011, uma tragédia marca o início do ano na região serrana do Rio de Janeiro. Um temporal nessa madrugada provocou vários deslizamentos de terra. Os números mudam a todo momento, mas o último balanço que eu recebi aqui dá conta de 58 mortos. A Maria sentiu um chamado ali. Se era para cuidar, ela ia cuidar de quem estava realmente precisando. A Maria nos disse que foi voluntária no Rio de Janeiro em 2011, quando houve os deslizamentos em Petrópolis. Foram muitos os voluntários nessa tragédia em Petrópolis. Se você é do tipo que ouve todos os episódios do Rádio Novelo Apresenta, talvez você lembre do episódio Odisseias, sobre o Juninho. Até onde a gente sabe, a Maria e ele não chegaram a se conhecer. Mas ninguém passa ileso por esse tipo de mobilização, por esse tipo de envolvimento. E ela disse que ficou lá por muito tempo, né? Não foi daquelas voluntárias que chegou e saiu 1 ou 2 dias depois. Ela disse que passou vários dias lá, que inclusive ficou lá quando a maior parte das pessoas já tinha saído, né? É complicado, são coisas que quem vivencia isso, né, tem guardado embaixo da pele. Quem não passou por isso, é difícil a pessoa entender. E aí, depois de passar mais outra década e tanto naquela casa do Rio, cuidando dos outros, a Maria sentiu que era hora de cuidar dos interesses dela, dos vários interesses dela. E aí chegou uma altura, eu falei, gente, o que eu quero fazer da vida é isso. Não quero fazer artesanato, quero aviação, não quero mais fazer esse trabalho aqui, né? A Maria começou a se planejar para transformar os hobbies dela em carreira. Ela já fazia vários tutoriais de artesanato, mas ela queria começar a vender as criações dela.
E ela também já fazia parte de uma comunidade de amantes da aviação, os spotters, que é um nome para as pessoas que observam e fotografam aviões. Então, ela começou a sonhar em fazer um curso de piloto. E quando ela pensava em fazer tudo isso, era sempre num lugar específico. Começou a contar que ela sempre passou férias no Rio Grande do Sul, que se sentia acolhida, se sentia bem, se sentia à vontade no Rio Grande do Sul e achou que era o caminho certo. Vinha para Porto Alegre, ficava uns dias em Porto Alegre, ia para Gramado, ia para não sei para onde, voltava para Porto Alegre, mas Porto Alegre era direto. Demorou um pouquinho para Maria conseguir realizar esse sonho. Mais de 10 anos, na verdade, para Maria concretizar aqueles versos da dupla Cleiton e Cledir: deu pra ti, baixo astral, vou para Porto Alegre, tchau. Eu cheguei com uma reservinha de dinheiro, um empréstimo feito no banco. E claro, ela procurou um lugar perto do aeroporto. Ali pertinho do aeroporto. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Qualquer lugar que eu vá, tem que ficar perto do aeroporto. Eu aluguei um cantinho, montei meu livre. Eu acho que é a primeira vez que ela entende que ela tem direito a uma vida, sabe? E ela se muda em março de 2024. Sim, ela ficou 1 mês e meio na casa. E choveu. E bom, a menos que você viva numa caverna isolada, você com certeza sabe que chuva é essa que a Georgia está falando. A enorme tragédia climática que se abateu sobre o Rio Grande do Sul está fazendo 1 ano agora, entre o final de abril e o comecinho de maio. E são tantas as histórias que se entremeiam na história dessa tragédia que a gente entendeu que o melhor a fazer era ouvir jornalistas que viveram essa cobertura na pele e que de alguma forma estão vivendo até hoje. Daqui em diante, eu vou passar a bola para Sara Zobel, que foi quem ouviu a Georgia Santos, e para Natália Silva, que ouviu outra jornalista gaúcha, a Lidiane Blanco. De um jeito ou de outro, o que a Georgia e a Lidiane testemunharam naqueles dias são experiências bem diferentes, mas que se complementam. Quem começa, já, logo depois do intervalo, é a Natália Silva. Quando a chuva começou a cair, a Lidiane estava em Porto Alegre, mas prestes a sair. Chovia em Porto Alegre, mas chovia pouco, não era muito. Eu estava de malas prontas para sair de férias por 2 semanas. Então, naquela tarde, a gente começou a decidir se a gente viajaria ou não. Em Porto Alegre estava chovendo pouco, mas já estava chovendo bastante no Vale do Taquari, a pouco mais de 100 quilômetros a noroeste dali. E o rio Taquari do Vale do Taquari, deságua no rio Jacuí, que deságua no rio Guaíba, que é uma mistura de rio e lago. Eles estavam projetando essa cascata de catástrofes, essa cascata de enchentes, pela seguinte razão. A Lidiane, o marido dela, tem 2 gatos. E a senhora que cuida dos nossos gatos, ela mora em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Então, a gente precisava decidir se acontecesse alguma coisa, se ela não conseguisse, de repente, vir para casa, o que a gente ia fazer. A nossa viagem era para Santa Catarina e nós íamos ficar 2 semanas. E decidimos, então, viajar no domingo. Eu ouvi esse depoimento da Lidiane praticamente em silêncio. E é assim que eu vou ficar aqui também. E aí nós ficávamos durante o dia fazendo os passeios, trilhas. Santa Catarina tem muitos destinos de natureza, então você passeia de barco e você sobe um morro, enfim. E são lugares que a gente tem pouco acesso à internet. Então, quando a gente chegava de volta na nossa pousada, eu recebia todas as mensagens da Salete, que é a senhora que cuida dos nossos gatos, dizendo que estava tudo bem e que Canoas estava começando a ficar preocupante. Enchentes bloqueiam o acesso à cidade, que está completamente debaixo d'água. Milhares de casas e até o hospital tiveram que ser esvaziados. Sexta-feira foi o dia que choveu mais forte no Vale do Taquari. No sábado, a água começa a entrar em Canoas. Foi quando a Salete nos mandou a mensagem e disse: fecharam a estrada. Até começo a me lembrar e eu quero chorar. Foi quando a Salete falou: eu não vou poder ir mais. Praticamente o Rio Grande do Sul inteiro foi afetado pelas chuvas de abril e maio do ano passado. O primeiro temporal foi no dia 27 de abril, no Vale do Rio Pardo.
No dia 29, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de que ia chover um volume muito grande, não em uma cidade ou uma região, mas em metade do estado. No dia 30 de abril, enquanto a prefeita de Santa Teresa gravava um vídeo pedindo para as pessoas tomarem cuidado com os deslocamentos, a ponte que ligava a cidade a outros municípios da região foi arrastada pela água, atrás dela, enquanto ela filmava. Essa cronologia que eu tô te contando aqui, quem fez foi a RBS, a afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. A matéria tá linkada no site da novela. Continuando. No dia 2 de maio, o rio Taquari chegou a 30 metros de altura. Um prédio de 10 andares, pra você ter uma noção. Uma das coisas que a gente ouviu bastante naquela semana, enquanto acompanhava as notícias pelo rádio, era que essa água vai descer. Ainda no dia 2, a Prefeitura de Canoas emitiu um alerta para que parte da cidade fosse evacuada. Atenção! Devido ao início da cheia do arroio Araçá, a Prefeitura de Canoas alerta para que os moradores do bairro Mato Grande deixem suas casas imediatamente. Naquele momento que as notícias começaram a se intensificar e a gente começou a ver muitos resgates na televisão, as imagens eram cada vez mais aterrorizantes, eu comecei a pedir para a gente voltar. Tem uma imagem aérea inesquecível desses dias, de um cavalo em cima de um telhado cercado por água. Ele chegou a ganhar um apelido, o Caramelo, e ficou 4 dias ali esperando um resgate. Aquele telhado era em Canoas. A água dos rios foi descendo, rumo ao Oceano Atlântico. E no caminho, tinha Porto Alegre. Os porto-alegrenses acompanham incrédulos a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Na orla do Guaíba, desabrigados não param de chegar de barco. Então, decidimos abortar a viagem e voltar. Só que nesse momento, as estradas já estavam fechadas, boa parte. Então, a gente teve que fazer um caminho alternativo. Saímos de Florianópolis, pegamos uma estrada de chão que passou por várias cidadezinhas e agora eu não vou nem lembrar o nome das cidadezinhas, não tinha nem sinal de internet. Claro que os gatos da Lidiane estavam na cabeça dela, desde antes deles resolverem viajar. Mas naquela altura, entendendo a gravidade da situação, a Lidiane sentiu talvez uma coisa parecida com o que a Maria sentiu quando soube das enchentes de Petrópolis em 2011. Foi nesse lugar que nós fizemos a primeira parada para comprar medicamento. Nós compramos gaze, nós compramos soro, remédio para leptospirose, remédio para dor de cabeça, remédio para febre. E no caminho nós paramos em outra cidadezinha que era para comprar água, porque quando a chuva começou, eu comecei a acompanhar alguns voluntários que montaram um acampamento no viaduto próximo da minha casa, que é onde a água da chuva já tinha chegado. E ali foi na Zona Norte onde começaram os primeiros resgates, que é no viaduto José Eduardo Utzig, na esquina das avenidas Benjamin Constant com a Cairu. Nesses 5 dias de chuva extrema, mais de 10 mil pessoas já foram resgatadas no Rio Grande do Sul. E ainda há moradores ilhados em diferentes partes do estado. Quando nós chegamos em Porto Alegre, o nosso prédio ele fica numa esquina. É o prédio mais alto da nossa rua e ali da região. A gente mora no último andar, a gente mora no 19º andar. Só a nossa quadra não tinha água. A enchente não tinha chegado só na nossa quadra. Da nossa quadra para todas as outras em direção ao aeroporto, todas estavam embaixo d'água, né? E quando nós chegamos em casa naquele domingo, a gente só se organizou. A gente ainda estava de férias, né? Mas eu já sabia que no dia seguinte eu iria para o viaduto. Então eu cheguei ali na segunda, era início de maio já. E eu fiquei até o dia 18. Ali, para você imaginar, é uma avenida. A gente apelidou a Avenida Cairu da esquina dos barcos, porque era ali que a água parava e que os barcos saíam. Então, aquela esquina ali virou uma grande marina de barcos, jet skis e pequenos botes infláveis também que saíam dali para os resgates.
Lá na esquina dos barcos, que era onde descia o resgatado, a primeira barraca era do atendimento médico. E ali nós tínhamos diversos médicos voluntários que se revezavam 24 horas por dia para poder ir para sua casa, descansar e outros atender. Ao lado da barraca do atendimento médico havia a barraca do apoio da farmacinha. Ao lado tinha a barraca do apoio psicológico, que eram voluntários psicólogos e psiquiatras que recebiam, né, esse resgatado, porque o que acontecia? Quando as pessoas desciam do barco, elas estavam muito abaladas, porque em casa, fechado dentro dos seus apartamentos, por vários dias, eles não tinham luz, então não tinham internet. Então eles achavam que a água estava só na rua deles. Mas quando eles saíam e todos os bairros em volta eram mar, as casas estavam submersas, eles chegavam muito abalados ali na ponta, né, na esquina dos barcos. E aí essa outra tenda que foi montada era dos abrigos. Indo embora dessa parte de tendas humanas, a última que ficava embaixo de onde ficam as paradas de ônibus, aquilo virou um grande hospital veterinário. Pra você ter uma ideia, nós recebemos voluntários só naquele lugar ali, né? Só nesse ponto que eu fiquei, a gente tinha voluntários que vieram de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Goiás, do Mato Grosso, do Acre. Eu fiquei só o primeiro dia na barraca de pedido de voluntário, que é a barraca que recebe as pessoas que chegam, né? Eu quero ser voluntário. E depois eu fui pra barraca, pra tenda dos pedidos de resgate. O que a gente fazia? Quando alguém nos procurava, a gente perguntava, o resgate é para quem, né? Então ela me dizia o nome da pessoa, eu anotava numa folha de papel e o endereço e plastificava esse papel, porque o resgatista ia molhar e se molhasse desmanchava, né? O papel não dava mais para ver o endereço. E o resgatista colocava essa pilha de papeizinhos no bolso para ir buscando essas pessoas. Durante todo esse tempo, não era possível pensar. Você só reagia àquilo que estava acontecendo. Era todo o tempo. Cachorro brabo, cachorro brabo, cachorro brabo. E aí a gente fazia um cordão humano, assim, para todo mundo se afastar e o veterinário passar correndo com o cachorro brabo. Ou os porcos. É os porcos, é os porcos, é os porcos. E aí entrava aquele animal de, sei lá, quantos, 500 quilos gritando, que porco grita que é uma loucura, aquilo te dá uma angústia. Ou então alguém que chegava passando mal ou doente já. Ou então você via um resgatista desabar. Então, quando você tá ali, você não pensa. O último dia de voluntariado foi no dia 18 de maio. A prefeitura decidiu que ela queria abrir a via, porque já era possível abrir a Benjamin Constant, liberar para o trânsito, porque a água tinha cedido da Cairu, então aquela avenida ali poderia ser utilizada. Ela é uma avenida de grande fluxo da Zona Norte, e a prefeitura pediu para que nós saíssemos. Mais de 2 milhões de pessoas foram atingidas pela enchente. Dos 497 municípios gaúchos, 478 foram afetados de alguma forma. Quer dizer, só 19 não foram. Em junho do ano passado, quando saiu a última atualização do governo do estado sobre o número de pessoas desalojadas, ainda eram mais de 380 mil. Foram cerca de 3 mil animais e 6 mil pessoas, só naquele ponto. E o último resgate que a gente fez foi o do Alexandre. O Alexandre tinha 6 gatos em casa e ele tinha conseguido resgatar só 4, ainda faltava 2. Todos os dias ele voltava lá e pedia, eu quero ir junto, eu quero ir junto. E os meninos diziam, não, Alexandre, você não vai poder ir, o barco não tá podendo levar mais o tutor, você tem que deixar que a gente tente. E aí no último dia, o Alexandre passou toda a tarde sentado, olhando para aquela esquina da Cairu, e os barcos vinham e voltavam, até que era umas 6h30, talvez, quase 7 horas da noite, o barco veio com os gatos do Alexandre, e ele saiu de lá muito feliz. Ele levou os 2 últimos gatos para casa, assim, foi
Pelo menos a gente saiu de lá com essa sensação, assim, de que algumas pessoas a gente conseguiu ajudar muito, sabe? Durante o tempo que eu tava ali de voluntária no viaduto, sempre que chegava um colega jornalista para reportar o que estava acontecendo ali, eu pensava, será que eu devo reportar ou devo ficar aqui? E eu não consegui. Eu queria ficar como voluntária porque eu achava que ia ser mais útil ajudando aquelas pessoas e tudo que estava acontecendo ali com aqueles animais, com aquelas pessoas, do que reportando de fato. E eu acho que eu fiquei tão abalada com o que eu vi que para mim foi impossível me afastar, manter distanciamento do que estava acontecendo, sabe? E para reportar a gente tem que manter, né, um certo distanciamento. Então, eu pensei isso algumas vezes, mas eu não consegui. Eu achei que eu devia ficar ali mesmo e foi o que eu fiz. A gente já volta para essa história depois desse intervalo curtinho. A Jorge Santos, que você ouviu no começo do episódio, também não estava em Porto Alegre quando as águas invadiram a cidade com tudo. Por coincidência, a Jorge, assim como a Lidiane, estava em Santa Catarina, porque ela se divide entre Joinville e Porto Alegre. Mas a gente quis ouvir ela porque ela acompanhou essa tragédia bem antes de maio de 2024. E bem depois também. Quem toca a partir daqui é a Sara Zobel. A Georgia só conseguiu rever a casa dela mais de um mês depois da enchente. E a água tinha recém baixado, no centro de Porto Alegre quando eu fui. Porque nos bairros da zona norte da cidade, como o bairro Sarandi e o bairro Humaitá, ainda havia água. Muita água. Água pela cintura. E quando eu cheguei em casa, ainda tinha, assim, porque o meu prédio foi atingido. Meu apartamento é no 2º andar, então não entrou água no meu apartamento, mas é um prédio muito antigo, então tem moradores no térreo. E eles sim precisaram sair de casa, não só porque ficariam ilhados, mas porque a água entrou, coisa de meio metro dentro da casa deles. E no dia que eu cheguei, as pessoas estavam recém voltando para casa e tinha, assim, na maçaneta do portão, tinha grama grudado, né? Tudo muito sujo. Coisas de rio grudadas onde não tinha que ter coisa de rio, sabe? Eu moro lá há 20 anos, isso nunca, nem... Uma coisa que eu notei desde a primeira vez que eu conversei com a Georgia foi que toda vez que ela fala da enchente, que, lembrando, aconteceu 1 ano atrás, ela usa a palavra agora. Pra mim é agora mesmo, é bizarro isso, eu não me dou conta. Se tu não tivesse perguntado, eu não teria me dado conta. É como se o tempo não tivesse avançado. Como se Porto Alegre ainda tivesse com a água pela cintura. É um ano que não terminou e a gente sente isso na pele o tempo todo. A gente tenta esquecer, mas isso volta. Então, no caso da Georgia, esse sentimento faz bastante sentido. Porque ela passou esse último ano submergida nesse desastre. Eu tô há 1 ano produzindo reportagens e podcasts única e exclusivamente sobre a enchente. Sei lá, eu acho que se eu for botar na ponta do lápis, eu tô desde setembro de 2023 produzindo coisas sobre enchente no Rio Grande do Sul. Sim, a tragédia na região de Porto Alegre aconteceu entre abril e maio de 2024. Mas em setembro de 2023... caiu uma chuva absurda, assim, que provocou a elevação do Rio Taquari. Rio Taquari, o do Vale do Taquari. Aquele sofrendo com chuvas intensas quando a Lidiane estava prestes a sair de férias. Agora, em 2024, lembra? Mas, em setembro de 2023, já tinha tido uma grande enchente lá. O nível das águas subiu mais de 29 metros. E aí, esse rio toma uma proporção, a força desse rio, né, toma uma proporção inimaginável e começa a provocar enxurradas em cidades do interior do Rio Grande do Sul, especificamente no Vale do Taquari. Só que o que acontece? Não é uma enchente como a gente vê em Porto Alegre. Não é a água subindo, não. A gente está falando de um rio violento, com muita força, passar levando tudo.
Mas não é uma água pacífica que vai subindo. É uma enxurrada. Então, é uma coisa inexplicável. A Georgia correu na mesma hora para o Vale do Taquari para reportar. E dá para ouvir o trabalho dela num episódio do podcast Bendita Sois Vós, que saiu naquele mesmo mês, setembro de 2023. O link tá lá no site da Novelo. Em 2023, quando eu cobri a primeira enchente, eu achei que eu nunca mais veria o que eu vi na cidade de Mussum. Só que tem um detalhe, se aconteceu 6 meses antes, poderia ter servido de alerta de alguma maneira. Poderia, mas não serviu. Na verdade, tinha outros alertas, bem mais antigos. Alertas de outras gerações. A referência para todo porto-alegrense ou todo mundo que mora em Porto Alegre era a enchente de 1941. Sei lá, as pessoas da minha geração não tinham passado, mas tá na memória a enchente de 41. A gente passa pelo centro e vê o muro da Mauá e sabe por que aquele muro tá ali. O muro da Avenida Mauá, que é uma avenida que acompanha a orla do Guaíba. O muro da Mauá sempre foi objeto de disputa, né, ao longo dos anos. As pessoas todas quiseram derrubar aquele muro em algum momento. Ora à direita, ora à esquerda, ora todo mundo. Mas a gente também sempre soube por que ele estava ali. Então, a cota de inundação do Guaíba em Porto Alegre é de 3,60 metros. A cota de inundação é quando a água transborda no centro de Porto Alegre. Só que quando ela começa a transbordar no centro de Porto Alegre, as ilhas, por exemplo, Porto Alegre tem um arquipélago, elas já estão embaixo d'água, tá? Então essa cota de inundação é para o centro, 3,60 metros. A enchente de 1941 em Porto Alegre, ela tinha atingido 4,76 metros. Então é bastante acima, né? Essa marca foi ultrapassada no dia 3 de maio de 2024. No dia 3 de maio chegou a 4,77 metros. Depois foi muito acima, tá? O pico passou dos 5 metros. Mas... Lembra que quando Porto Alegre ficou embaixo d'água, a Georgia estava em Santa Catarina, né? Só que, diferente da Lidiane, que saiu de Florianópolis direto para Porto Alegre, a Georgia saiu de Joinville com outro destino, o Vale do Taquari. O lugar onde ela tinha visto uma destruição inimaginável, que ela achava que nunca mais ia se repetir. E agora, quando eu voltei em 2024, foi bem pior. Foi bem pior. Então, na primeira vez que eu vi, já foi uma cena muito trágica, porque eram construções no chão, cemitério destruído, sabe? As casas das pessoas com marca da água até o teto. Pra tu ter uma ideia, houve gente que morreu afogada no 2º andar na primeira enchente, tá? As pessoas não conseguiram sair de casa. Era quase uma cidade fantasma, sabe? Parecia uma cidade feita de barro. E, na verdade, é o que a gente não vê que marca muito. É o que a gente não vê, porque a gente entra em casas que, se não estão vazias, estão cobertas pelo barro. A gente vê muito pouca coisa pessoal, porque não sobra. Não sobra. Foi. O rio levou. A água levou. Foi só semanas depois de passar pelo Vale do Taquari e reviver a experiência que ela tinha tido meses antes, que a Georgia voltou para Porto Alegre. E no estado inteiro, mas principalmente nesse trecho entre Mussum e Porto Alegre, eram dezenas de milhares de pessoas agora sem casa. A Georgia mal chegou e já voltou para a apuração, agora com foco nos desabrigados. Houve 80 mil desabrigados. E o que é o desabrigado? Não é só a pessoa que precisou sair de casa, porque aí esse número a gente está falando de centenas de milhares. Aí seria o desalojado, né? Mas desabrigados, ou seja, a pessoa precisou sair de casa e ir para um abrigo, 80 mil. Esse foi o auge no Rio Grande do Sul. E aí o governo começou a criar uma série de espaços para acolher essas pessoas. Num primeiro momento foi tudo muito desordenado. As pessoas foram acolhidas em ginásios de esporte, escolas, né? Foram acomodadas dessa forma, em colchões, e recebiam doações de roupa, de cobertor, enfim, né? Com o tempo, eles foram construindo outras estruturas. O governo do Rio Grande do Sul, então, organizou esses centros humanitários de acolhimento que seriam justamente para as pessoas que não conseguiriam voltar para casa logo. É o que eles chamam de cidades provisórias, entende? São grandes tendas e dentro dessas grandes tendas há divisórias, parecem biombos assim, beliches e balcões. E aí áreas coletivas para banho, refeição e tudo mais.
E para ter uma ideia, dia 31 de dezembro de 2024, ainda havia 1.200 pessoas em abrigos no final do ano, né, nessas casas de acolhimento. No último levantamento que a Georgia e os colegas dela fizeram, por volta de março deste ano, tinha 700 e poucas pessoas desabrigadas pela enchente ainda vivendo em abrigos no Rio Grande do Sul. Só que tem um agravante. Esses abrigos são temporários. Eles foram programados para funcionar só por cerca de 1 ano. As casas de acolhimento vão ser desativadas até o final de junho. O que significa que existe uma verdadeira corrida contra o tempo para encaminhar essas pessoas. Ou é muita gente que vai ficar desamparada. Então a gente começou a pesquisar sobre essas pessoas e a gente viu que existia essa estrutura especial, que aí é uma outra coisa que não entra nessa contabilidade, que é a Casa Violeta. Eu visitei a Casa Violeta em 3 momentos. A minha primeira visita acontece em janeiro de 2025 já. Ainda tinha 18 mulheres e 8 crianças na casa. E agora, dia 9 de abril, há 14 mulheres e 7 crianças. Meu nome é Juliana Napp. Eu conversei com a Juliana Napp. E eu sou coordenadora da Casa Violeta. Na minha primeira visita, eu também conversei com a Paula Porcelo. Paula Porcelo, que à época era assistente da coordenação da casa. A Casa Violeta é o fruto de uma colaboração entre a ONG Me Too Brasil, o Instituto Survival e o governo do estado do Rio Grande do Sul. E ela foi inaugurada em maio de 2024. Lá em 29 de maio de 2024... É que foi quando a casa inaugurou. Porque acontece que a casa inaugurou porque começaram a ter diversos casos de assédio nos abrigos mistos, né? A Casa Violeta foi criada porque houve algumas denúncias de violência contra mulheres em abrigos específicos. Não significa que todas as mulheres da Casa Violeta tenham sofrido algum tipo de violência, mas a Casa Violeta foi criada para acolher única e exclusivamente mulheres e crianças para evitar que elas passassem por essas situações. Durante todo esse período, né, desde o dia 29 de maio, 133 mulheres e crianças passaram por aqui. A água subiu e ela atingiu todo mundo, né, pobre, rico, vulneráveis, não vulneráveis. E aí quando a água baixou, né, quem tinha uma rede de apoio, uma estrutura, uma família, enfim, conseguiu retornar para os seus locais, né. E sobraram conosco mulheres em extrema vulnerabilidade, que já eram vulneráveis antes da enchente, né. Então, assim, situações, as que estão aqui hoje, assim, são mulheres que, na maioria dos casos, não tem para onde voltar. Assim, né, a gente acha, o resto do Brasil tem uma visão de que as coisas acabaram e terminaram e que tá tudo resolvido, e a gente sabe que não é bem assim, né. A Casa Violeta fica num bairro nobre de Porto Alegre, o bairro Rio Branco, e ela fica onde antes existia uma escola. Então, é uma escola estadual bem grande, que abrigava centenas de alunos com uma estrutura bastante ampla. Então, o que eles fizeram? Cada sala de aula virou um quarto. E o espaço de privacidade era dividido com essas divisórias mesmo que a gente vê em muito escritório por aí. Então, onde havia o refeitório dos alunos, por exemplo, é o refeitório das mulheres. A sala da direção é a sala das coordenadoras. Então... E essa é uma estrutura que tem prazo de validade? Tal. Sim, vai até 31 de maio. É 1 ano. Então, assim, a gente teve várias fases na Casa Violeta, né? A primeira fase, que foi a fase de acolhimento, de assentamento, assim, de convivência, que foi tudo muito difícil até elas se adaptarem. São mulheres de realidades diferentes, que não se conheciam. Muitas vezes as crianças traumatizadas e tal. Depois a gente teve uma fase de capacitação profissional, que a gente encaminhou elas para diversos cursos formativos, né? E agora a gente está entrando na terceira fase, que já começa a ser uma fase de desmame, assim. A ideia delas desde o início, até pelo fato de ser um abrigo com data para terminar, é preparar essas mulheres para o retorno, né? A questão é o retorno para onde? E claro, cada uma dessas mulheres chegou lá com uma necessidade diferente. E das que estão lá ainda, cada uma tem uma razão diferente para não ter conseguido retornar. Tinha mulheres que só precisavam de uma boa limpeza na casa e algum tipo de reparo, outras que tiveram a casa completamente destruída, outras que já viviam numa situação de extrema vulnerabilidade antes da enchente, e outras ainda que precisavam de algum tipo de acompanhamento psicossocial. Então elas têm várias frentes.
Mas se a pessoa não se sentir segura para voltar para casa, elas cuidam dessa pessoa ali dentro do escopo da Casa Violeta. Só que esse é o grande lance, né? Assim, essa casa tem data para fechar. Então, no dia 17 de janeiro, quando eu fui, era isso. Férias, calor, todos os ventiladores ligados. As crianças estavam tomando banho de mangueira. Então, assim, era uma barulheira, uma coisa que a gente não conseguia nem captar direito. Na última vez, a minha última visita foi no final de março. Aí o clima já era bem diferente. Aquelas divisórias já estavam sendo levadas, os quartos já estavam sendo desmontados, algumas mulheres já tinham saído. Era aquele... Imagina aquele clima, sabe quando a gente tá de mudança? Assim, a gente tá de mudança e começa a empacotar coisa e fica tudo confuso, tudo meio bagunçado, tá todo mundo agitado, não sabe se tá triste, se tá feliz. Era esse o clima, assim. Era um clima de mudança, mas também de apreensão, né? Porque nem todas aquelas mulheres ali já estavam encaminhadas. De novo, né, a Juliana, que conversou comigo, disse que estavam trabalhando para que todo mundo fosse encaminhado, mas não significa que elas tenham segurança com relação a esse encaminhamento, né? Eu acho que a Casa Violeta não deveria fechar. Que tem de gente lá fora precisando do que a gente tem aqui dentro. Precisando de apoio, precisando de recomeçar uma vida. Essa, de novo, é a Maria, aquela do começo da história. A que tem 177 mil seguidores no YouTube, a do artesanato, dos aviões. Eu conheci a Maria na segunda visita que eu fiz à Casa Violeta. Conheci a Maria em fevereiro. A Georgia conheceu a Maria em fevereiro agora, de 2025. E a Maria já tá lá faz um bom tempo. Mas ela não foi direto para a Casa Violeta. Até porque a Casa Violeta ainda nem existia no dia 3 de maio, quando a enchente chegou na porta dela. E a Maria lembra do dia 3. Eu não gosto de lembrar. É difícil lembrar naquele dia, daquela noite. Só vi as pessoas gritando, tá enchendo, tá enchendo. Eu lembro que era 8h10 da noite. Eu peguei uma carona com gente que nunca vi na minha vida. E não voltou. Nunca mais. Só que eu imaginei assim, amanhã de manhã eu volto, né? Ou eu volto pra ficar, ou volto pra pegar minhas coisas, me mudo, mas não teve o amanhã de manhã. E aí ela sai de casa e aí começa, né? Porque assim, quando começa a encher, já tem água, aí é um pouco de barco, um pouco de carona, mas aí ela começa a pegar carona e saiu dali e vai pra qualquer lugar. Mas tanto ela não tinha dimensão que ela não procurou se afastar, por exemplo, o máximo daquele lugar e procurar uma orientação. Já tinha espaços para acolher as pessoas, mesmo que improvisados. Ela foi alugar um outro apartamento. Era alto, eu falei, se encher um dia, 2, 3 dias, eu fico aqui. Aluguei por 5 dias. Ela me alugou por R$600 por ficar 5 dias. A água não baixa, e enchendo, e sem luz, sem água, já sem nada. Nossa, sexta-feira você tem que sair, sexta-feira você tem que sair. Dali, a Maria começou uma peregrinação. Porque aí ela entrou em contato com amigos de fora do Rio Grande do Sul que disse que tirariam ela de lá. E aí esses amigos disseram, não, a gente tem uns conhecidos que vão ir pra cidade tal, vai com eles. E foi assim, foi dia após dia. Eu fui rodando e conhecendo pessoas e cada lugar que eu chegava alguém me ajudava. Ela pega mais carona com uma médica e vai parar em Florianópolis. Só que essa ajuda desses amigos é te tirar daí. Ela vai pra onde? Vai ter assistência de quem? Ela chegou em Florianópolis com uma mão na frente e outra atrás. Em Florianópolis foram nãos e nãos e nãos e nãos. Ela sem dinheiro, sem conhecidos. Bom, pelo menos no Rio Grande do Sul as pessoas estavam tendo alguma assistência direcionada. A Maria ficou à deriva por meses, até ir parar na Casa Violeta em setembro de 2024. Eu lembro a noite que eu cheguei aqui, né? Eu lembro que foi uma primeira noite que eu tava cansada, eu apaguei, eu dormi assim muito tranquila, acho que muito tempo, né? Não tinha aquele sono gostoso de deitar a cabeça no travesseiro sem preocupação, eu tipo, estão cuidando de mim agora. A Maria, ela tá no grupo das mulheres que as coordenadoras enxergam como encaminhadas. E tu vai ficar aqui até quando, Maria? Eu fico até maio, né?
Até maio. Eu agora estou procurando, vou começar a procurar, né, um quarto para alugar. Como você pode ver, eu tenho um espaço aqui que eu montei meu quadradinho e que eu sou feliz. Então, para mim, um quarto está de bom tamanho. Só que ainda tem que esperar um pouquinho, porque dia 4 agora é o primeiro dinheiro que vai entrar na minha conta e vai parar. Eu já quitei as dívidas com o banco, esse mês terminei de pagar tudo, mas agora tem que esperar entrar um dinheirinho para poder começar a correr atrás. Eu acho que a gente vai sentir bastante falta daqui, né? Praticamente, não é só uma casa, praticamente um lar, né? E mesmo com todas as diferenças, as pessoas são todas diferentes, a gente aprendeu a conviver mais com as outras. Acho que o que aconteceu aproximou a Maria de Porto Alegre de alguma forma, assim. Claro, de toda maneira. Porto Alegre foi a cidade que eu escolhi, né? Com tudo que a gente passou aqui ano passado, mas eu amo essa cidade. As pessoas aqui são muito especiais. A Maria quer ficar em Porto Alegre. Mas será que a gente sabe o que vai ser de Porto Alegre? Porto Alegre é a primeira capital brasileira a, de certa forma, sucumbir às mudanças climáticas. E por quê? Porque choveu muito? Não foi porque choveu muito. Foi porque a gente está ignorando os sinais há décadas. A gente simplesmente está ignorando o fato de que a gente está interferindo no clima pela maneira como a gente vive. Eu conversei com cientistas que alertam sobre esses problemas há décadas, que simplesmente dizem: cara, a gente fala isso há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. E ninguém nos escuta. E, de repente, essa cidade gigante parou por causa disso. E ainda não se recuperou. E eu não sei quando vai se recuperar, se vai se recuperar e se vai dar tempo antes de acontecer outra coisa. E é muito assustador, porque em 2024 tivemos eleições municipais. E eu não estou falando que é assustador o prefeito ter sido escolhido para continuar à frente da prefeitura. É assustador parar para pensar na maneira como se discutiu esse problema durante a eleição. Ninguém tinha propostas concretas possíveis para a gente. Então, não é à toa que a gente vê o maior índice de abstenção da história das eleições de Porto Alegre. A desesperança foi eleita, de certa forma. Então, não adianta a gente focar a discussão só sobre as comportas e a especulação imobiliária correr solta em Porto Alegre, como acontece agora. Parque da Harmonia, o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, que é onde se faz a Semana Farroupilha, que é o grande evento tradicionalista gaúcho, era um parque coberto por grama e agora ele é coberto por asfalto. Então agora quando chove alaga, porque a água não tem mais para onde ir. É bem simples. Então eu hoje penso, quando eu penso naqueles dias, eu sinto muita angústia ainda, eu me emociono frequentemente. Só eu voltar a falar nesse assunto, eu me emociono de novo, porque eu vi aquilo tudo, sabe? Hoje eu sei que isso aconteceu por negligência do setor público, né? Essa é a Lidiane Blanco de novo. E essa, você sabe, é a Natália Silva. Eu. Na primeira metade da minha conversa com a Lidiane, ela me contou do que ela fez como cidadã naqueles dias da enchente em Porto Alegre. Ela não estava conseguindo ser jornalista naquele momento, só estava conseguindo ajudar botando a mão na massa. Mas, quando a água baixou um pouco, ela queria entender melhor o que tinha acontecido. Eu fiz uma pesquisa bem extensa no ano passado sobre todo o histórico da cidade de cheias. Ela leu muito sobre a famosa cheia de 1941. 1941, as fotografias em preto e branco de pessoas dentro de barcos no centro da cidade, era uma coisa do passado, né? É uma coisa do passado. E foi por causa dela que o sistema de proteção contra as cheias foi projetado em Porto Alegre. E ele foi executado. No início dos anos 70, construiu-se o muro, as comportas, que era para funcionar, para proteger a cidade quando a água do Guaíba subisse. Desde então, Porto Alegre teve algumas enchentes.
teve enchente em 2014, teve a enchente de 2023, mas a água nunca entrou na cidade, não entrou mais na cidade. Ela prejudicava quem vivia na beira do Rio Guaíba, só que no extremo sul da cidade, onde não existe o sistema, né? E na região das ilhas, que é uma região que tem muitos moradores e que, claro, vivem em cima desses arquipélagos e que ficam fora do sistema de proteção contra as cheias. Só que desde 2023, essas comportas já estavam emperradas. A gente tem cenas de espaços de 10 e 20 centímetros entre a comporta e o muro onde ela deveria encostar, e ela não encostava porque ela estava emperrada. A comporta do Sarandi, ela estava, desde 2023, encostada na parede. A prefeitura, no ano anterior, tinha removido ela com uma escavadeira, uma retroescavadeira, e encostou no muro do lado, apoiada, assim. Não arrumou. E aí, quando a chuva começou a ficar muito forte, o que a prefeitura fez? Foi lá, pegou a comporta, a porta de aço, colocou no lugar e colocou ela dentro da cidade, encostada no muro, e soldou com parafusos a porta. Quando o Guaíba começou a encher, a água fez força contrária e simplesmente empurrou a porta. Ali, a água começou a invadir a cidade, porque a comporta estourou e inundou aquele bairro chamado o Quarto Distrito. Ele é bem ao lado ali de onde eu moro. Ele fica próximo ao aeroporto Salgado Filho também. Os bairros próximos ao aeroporto foram uns dos mais invadidos pelas águas. E lembra, a Maria também tinha ido morar lá perto, para observar os aviões. Parece um grande lago, né? E essa área é a pista do aeroporto Salgado Filho. Pista de partidas e decolagens, um grande lago, uma extensão do Lago Guaíba. Lago e pista, ou o que sobrou da pista nesse momento aqui no Salgado Filho. A gente ficou incomunicável com o país e com o mundo, né? Porque o aeroporto Salgado Filho, ele ficou embaixo d'água. Quando a Fraport, que foi a empresa que ganhou o edital para assumir o aeroporto, e ele deixa de ser público, né? Passa a ser privado, a Fraport assumiu um compromisso de edital de fazer as melhorias que a concessionária que era pública não conseguia fazer. Essa era a desculpa, né? Então, tem no contrato e no edital a lista do que deveria ser feito. Uma delas era a ampliação da pista do aeroporto, para que os voos internacionais passassem a ser mais lucrativos. E aí, então, com a ampliação da pista, você pode colocar uma aeronave mais potente, mais pesada, encher de combustível e ainda assim tem espaço de sobra para se colocar carga pesada. Eles fizeram a ampliação da pista como estava previsto no contrato. Só que qual era o problema para a antiga concessionária pública fazer a ampliação da pista? Por que ia sair tão caro? Porque o sistema de proteção contra as cheias, ele transpassa todo o aeroporto Salgado Filho. E ele passava ao lado da antiga pista. Então, não era possível ampliar a pista, porque precisava passar por cima do sistema de proteção contra as cheias. Então, quem fosse fazer essa ampliação, precisava fazer uma obra grandiosa para poder cobrir esse sistema, né? E ampliar e dar toda a segurança necessária para que o aeroporto não alagasse. E quando a enchente de maio estourou, a gente descobriu, por denúncia de um deputado, que havia um processo no Ministério Público desde 2020. A gente está falando que a enchente foi em maio de 2024. Desde 2020 havia um processo parado no Ministério Público acusando a Fraport de alterar o sistema de proteção contra as cheias. Eles fizeram a obra de ampliação da pista e eles alteraram o sistema de proteção contra as cheias. E hoje o processo está parado. Não sabemos qual vai ser o destino disso, mas o aeroporto pode sim ter sido responsável por inundar também o bairro Sarandi.
as casas de bombas, que também margeiam todo esse entorno onde está o sistema de proteção contra cheias, o trabalho delas é jogar, expulsar essa água que entra pela tubulação de volta para o rio. Só que, como a comporta estourou, a água invadiu a casa de bomba, que parou o motor. E isso aconteceu em outras comportas que também estavam com problema. E isso a gente só soube à medida que as notícias iam se agravando, porque os técnicos do município, que faziam parte do Departamento de Água e Esgotos, relataram o que tinha acontecido, os diversos relatórios que eles enviaram dizendo a gravidade de deixar essas portas sem manutenção, o que poderia acontecer, que eles poderiam ser responsabilizados. Mas havia um plano municipal que já tem 2 governos, e agora posso dizer 3, porque esse prefeito foi reeleito, de fazer a privatização do Departamento de Água. Então, ele foi deixado de lado. Houve ali uma negligência, porque não tinha servidor para fazer todo o serviço e o serviço de manutenção não estava sendo feito. Hoje a gente sabe disso, hoje está tudo documentado, existem processos que detalham tudo o que tem acontecido nos últimos anos. Eu li cada um deles, então eu sei. E eu sei que isso não precisava ter acontecido. Para você ter uma ideia, o nosso muro ele tem 6 metros de altura. A água do rio, no pico mais alto da enchente, chegou a 5,35 metros. Se as comportas estivessem funcionando, a água não teria entrado na cidade. A água não teria invadido Porto Alegre. Porto Alegre já foi capaz de aprender com a tragédia. O sistema de proteção contra cheias foi erguido nos anos 70, algum tempo depois da grande enchente de 41, é verdade, mas ainda assim, tá lá. A Lidiane também comentou do tal Muro da Mauá, que a Georgia tinha falado para Sara. O muro que margeia a orla do Guaíba, que a Georgia falou que é objeto de discórdia em tudo que é governo. Pois é, com esse governo não foi diferente. O atual prefeito, Sebastião Melo, e o prefeito anterior de Porto Alegre, o Nelson Marchesan, falaram em derrubar o muro. O Marchesan chegou a dizer que ele mesmo gostaria de pilotar o trator. Em 2021, quando Sebastião Melo voltou a tocar nesse assunto, o jornal Zero Hora entrevistou o Joel Goldenfun, que era diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, a Federal do Rio Grande do Sul. Ele disse que não era contra a substituição do muro, mas que a prefeitura precisava pensar numa alternativa que fosse segura. E aí ele soltou uma frase dessas que marcam a gente. Abre aspas. Eu falo aos meus estudantes que na Bíblia o dilúvio foi causado por uma chuva de 40 dias e 40 noites. Sabe quantos dias choveu no Rio Grande do Sul na enchente de 41? Foram 45. Com as mudanças climáticas e a intensidade das chuvas que a gente está vendo agora, o dilúvio está levando bem menos tempo. Não só Porto Alegre, mas o mundo todo vai ter que aprender com o presente, por mais assustador que ele seja. Por falar em aprender com o presente, a Georgia acabou de lançar, com outro jornalista, o Felipe Speck, um podcast com o sugestivo nome de O Fim do Futuro, e que trata justamente da enchente. A gente está produzindo esse podcast não dizendo que é o fim do futuro, perguntando se é o fim do futuro. Eu acho que o grande problema de viver em Porto Alegre é que a gente não entende Porto Alegre. E eu aprendi isso fazendo esse podcast. Eu pude estar em contato direto com as pessoas da ilha, das ilhas, especialmente da Ilha da Pintada. A Ilha da Pintada, ela é uma ilha que fica muito próxima do centro. Mas os moradores da Ilha da Pintada, eles estão embaixo d'água muito antes da cota de inundação. Mas eles não têm medo da chuva nem da água, porque eles se enxergam como um povo de rio, como um povo ribeirinho. E isso me mostrou, assim, ficar em contato com as pessoas das ilhas me mostrou como o porto-alegrense da cidade não entende o Guaíba. Como é que a gente coexiste? A gente não pensa em coexistir, a gente pensa em conter, né? Então a gente tem medo da chuva em Porto Alegre. A gente tem medo de tudo.
E a gente sabe que se acontecer de novo, de chover tanto da forma como foi, porque não foi só chuva, foi todo um fenômeno meteorológico bizarro, a gente tá desprotegido ainda. E a Defesa Civil tem feito testes de alerta, né? Então, testando um novo sistema de alerta, a gente recebe SMS, mas assim, em janeiro choveu, mas assim, choveu muito, caiu muita água em questão de minutos. E granizo, enfim, tava noite, assim, era coisa de 4 da tarde, se não me engano. Foi um horror. As pessoas, todo mundo ali, meu Deus, vocês estão bem, se protejam, onde é que vocês estão? Um caos, e aí coisa de 15, 20 minutos depois a gente recebeu um alerta da Defesa Civil. E aí, tipo, sério, 15 minutos depois. Pra mostrar o quanto a gente tá vulnerável. E assim, foi uma chuva passageira, foi bem chuva de verão, tanto que eu voltei pra casa a pé. E aí naquele dia eu fiquei com isso na cabeça, eu cheguei em casa e eu vi que ainda dava pra ver a marca da enchente no meu prédio. Aí eu não sei se o síndico lê pensamento, mas uma semana depois eles rebocaram a parede e a marca sumiu. Essas foram a Sara Zoubel e a Natália Silva, com reportagens da Lidiane Blanco, do portal Sul 21, e também da Jorja Santos e do Felipe Speck, que, como a Sara já adiantou, você pode ouvir no podcast O Fim do Futuro, que foi feito com o apoio do Instituto Serra Pilheira e que já está no ar nos principais aplicativos de áudio. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada por ouvir o Rádio Novelo Apresenta. Na página do episódio no nosso site tem os links para as matérias da Lidiane Blanco no Sul 21, os podcasts Bendita Sois Vós, da Jorja, e O Fim do Futuro, que a Jorja faz com Felipe Speck. Também tem o link para o canal da Maria no YouTube, o Multicriativa, e para o Instagram, onde ela mostra os artesanatos dela. E já que você vai estar no site, aproveita para se inscrever na nossa newsletter e acompanhar a gente ainda mais de perto. Além desse tocador onde você está ouvindo a gente, você pode seguir a Novelo no Instagram, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. E também no YouTube. É só procurar por @radionovelo. No Spotify, você pode deixar um comentário para contar pra gente o que você achou desse episódio. E sempre dá para mandar sugestões de história diretamente para a gente no e-mail apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Evelyn Argenta, o Vinícius Luiz, a Carol Pires, a Sara Zoubel, o Vitor Hugo Brandalize e a Bia Guimarães. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima. Esse episódio teve apoio de montagem e desenho de som da Mari Leão e da Sara Zoubel. A mixagem é da Júlia Matos e da Bia Guimarães. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.